Fala galera, seja você muito bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat, como você já sabe, e hoje estamos aqui para poder falar mais um pouquinho sobre Vem e Segue-me. Então, se você gosta de falar desse assunto, não esquece aí de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ou convidar seus amigos também para que possam se inscrever aqui também, ok? E não se esqueça, você pode compartilhar com seus amigos também para que eles possam conhecer mais um pouquinho sobre as coisas do Evangelho, né? Mais esse canal aqui para poder ajudar você a compreender um pouquinho melhor aí sobre o Velho Testamento, que é o que a gente está estudando nesse ano, né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí, os comentários que vocês têm sempre colocado nos vídeos e eu sempre admiro bastante isso. Sempre dou um jeito de estar lá respondendo, de estar comentando alguma coisa, mandando um abraço pelo menos. E obrigado aí pelo carinho de vocês, tá bom? É, Também não se esqueça de dar uma olhada lá no meu outro canal. Estou tentando engajar o outro canal também para que outras pessoas também possam conhecer aquele canal que eu falo do universo geek, etc. Tá ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Oséias e também sobre o livro de Joel. E esses capítulos, na verdade, eles falam bastante sobre a questão de como o Senhor amava o povo de Sião, né, amava Israel e estava disposto até a perdoar muitas coisas que eles estavam fazendo. Tanto é que o tema dessa aula de hoje, desse nosso bate-papo, é Eu voluntariamente os amarei. E aqui eu gostaria de começar perguntando para vocês, né, sobre a questão do casamento, a palavra casamento. Então, de que maneira fazer um convênio com o Senhor é um casamento? O que vocês acham? Né? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. De que maneira que fazer um convênio com o Senhor, quando a gente pensa em convênio, né, ele pode ser considerado, então, como um casamento. E de que maneira a violação desse convênio é como ser infiel ao cônjuge. Né? Então, de que maneira, quando eu violo esse convênio, é a mesma coisa de ser infiel ao meu cônjuge. Lá em Oséias 2, queria que você pensasse sobre essas duas perguntas, tá? Mas lá em Oséias 2, versículos 7 e 13, fala assim: Irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. E busca-los-á, mas não os achará. Então dirá: Ir-me-ei e retornarei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Essa aqui é a situação de Israel como ela estava. Né? Ela estava numa situação em que ela estava à busca de outros amantes, né? E aí ela viu que esses outros amantes não estavam abraçando-a como deveria abraçar. Então o que que ela fez? Ela resolveu voltar então ao primeiro marido. Ou seja, exatamente o que estava acontecendo com Israel. Israel foi, adorou outros deuses, fez muita besteira, né? E fala que realmente que Israel iria procurar ao Senhor novamente. Então essa é uma promessa que foi feita aqui. E lá no 13 fala o seguinte: E castigá-la-ei pelos dias de Baal, em que lhes queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e de suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, assim, apesar de tudo isso, o Senhor ainda puniria, né? Iria punir Israel de alguma forma, pelos tempos que eles passaram adorando a Baal, ou seja, adorando também a outros deuses, né? Então, o convênio como um casamento, ele incluía não somente um contrato, mas um compromisso eterno, experiências compartilhadas, edificação de vida juntos, exclusiva lealdade e, acima de tudo, um amor profundo. Então, assim, como que a gente pode comparar um convênio com um casamento? Quando a gente pensa nessas coisas, né? Quando a gente pensa em ter experiências compartilhadas, edificar a vida junto, exclusiva lealdade, né? A gente tem que ter uma exclusiva lealdade ao Senhor e um amor profundo. Então, esse tipo de devoção vinha com elevadas expectativas e trágicas consequências para a infidelidade. Então, assim como há alguma consequência para a infidelidade em relação ao casamento, havia ou há também algum tipo de consequência
para aquele que quebra o convênio. Então, por meio do profeta Oséias, Deus escreveu algumas das consequências que os israelitas enfrentariam caso quebrasse o seu convênio. Então, a sua mensagem, ainda assim, não foi aquela mensagem de vingança, tipo, eu vou te rejeitar para sempre por ser infiel. Não foi isso que ele quis passar. Na verdade, a mensagem do Senhor foi totalmente diferente. Lá no 4 fala assim: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apertou deles. Então, olha que interessante o que o Senhor fala, né? Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei. Então, depois de passar aquele tempo de justiça do Senhor, o Senhor voltaria, então, a demonstrar o seu amor, porque ele sempre amou Israel, mas ele iria voltar a demonstrar esse amor para Israel. Lá em Joel 2, versículo 13, fala assim: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque ele é misericordioso e é clemente e tardio em irar-se, e grande em benevolência, e se arrepende do mal. Quando ele fala aqui, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, né? E ele fala, convertei-vos ao Senhor, ele começa a falar de uma das mensagens principais encontradas no livro de Oséias, né? E essa mensagem, tanto em Oséias quanto Joel, mostra pra gente que Jeová, ele ama seu povo mesmo quando são infiéis a ele. E que misericordiamente ele oferece então a reconciliação com ele. Oséias profetizou no reino do norte, lá em Israel, próximo do final do reinado de Jeroboão, o segundo. Oséias foi contemporâneo do profetas Isaías, Amós, Jonas e Miqueias. Então, para a gente entender um pouquinho da história de Oséias, né? Aliada a essa metáfora está a própria experiência pessoal de Oséias ao casar-se com uma mulher infiel. Então, devido ao adultério de sua esposa e seu subsequente empenho em reconciliar-se com ela e restaurar seu relacionamento, Oséias provavelmente adquiriu uma visão profunda do relacionamento do Senhor com Israel, cujos pecados eram semelhantes à infidelidade de um cônjuge. Então, usando essa metáfora, o livro de Oséias testifica sobre o amor do Senhor por Israel ao esperar que sua noiva infiel retorne a ele. Além de descrever o Senhor como um marido devotado e pronto a perdoar, Oséias também ensinou que o Senhor é como um médico que cura. Ele é um jardineiro que cuida da vinha e um pastor que cuida do seu rebanho. Oséias ensinou a respeito do papel dos profetas, das visões e dos simbolismos ao guiar o povo ao Senhor. Além disso, o livro faz referência ao papel do Senhor como redentor da morte e também do sepulcro. O elder Woodrow, ele falou o seguinte: voos de avião sobre oceanos imensos, travessias por extensos desertos e viagens de um continente ao outro exigem um cuidadoso planejamento para garantir uma chegada segura ao destino programado. Alguns desses voos sem parada podem durar até 14 horas e cobrir uma distância de cerca de 14 mil quilômetros. E aqui ele fala uma coisa bem impressionante, galera. Ele fala: há um importante momento de decisão durante esses longos voos. Esse momento geralmente é conhecido como ponto de retorno seguro. Até esse ponto, a aeronave tem combustível suficiente para fazer a volta e retornar com segurança ao aeroporto de partida. Mas depois de passar o ponto de retorno seguro, o capitão não tem mais essa opção e ele precisa então continuar. É por isso que muitas vezes se diz que esse é o ponto sem retorno. Satanás quer que pensemos que, quando pecamos, chegamos ao ponto sem retorno e que é tarde demais para mudar de curso. Isso está numa Malharrona de mais de 2007, tá? O nome é O Ponto de Retorno Seguro. Quais são alguns perigos de acharmos que ao pecar passamos do ponto sem retorno? O que você acha? Comenta aí embaixo. Então, quais são alguns perigos que podem acontecer conosco quando a gente pensa, poxa,
eu passei desse ponto e eu não tenho retorno mais. Porque é isso que o inimigo ele quer que a gente pense. Então, na verdade, o que nós aprendemos no livro de Oséias e de Joel é exatamente isso. A moral de tudo que a gente aprende nesses capítulos é exatamente isso, a disponibilidade que o Senhor tem para nos perdoar, para nos receber e mostrar que não existe um caminho sem retorno e que Ele está disposto a fazer tudo o possível para que nós possamos retornar à presença dEle. Em Oséias 3, nós aprendemos que devido às suas más escolhas, Gomer, foi posta em cativeiro. Gomer é a esposa de Oséias, a esposa infiel. E lá no versículo 3 fala assim: E lhe disse: Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e também eu ficarei contigo. Então, se Gomer tivesse abandonado seu pecado e permanecido fiel a seu convênio de casamento, lá com Oséias, ele continuaria a amá-la e a cuidar dela como seu marido, a despeito dos seus pecados anteriores. Oséias fez por Gomer ali, na verdade, o que o Senhor faz por todo o seu povo, aquele povo do convênio, quando ele volta ao Senhor por meio do arrependimento. Então, o que o Oséias mostra para a gente ali é exatamente esse ponto de retorno, que não existe realmente um ponto sem retorno, mas o Senhor ele mostra para a gente que existe um ponto de retorno a Ele. Elder Henry B. Aaron, ele falou o seguinte: eu tive um sentimento novo sobre o que significa fazer um convênio com o Senhor. Durante toda a minha vida, eu tinha ouvido explicações sobre convênios como se fosse um contrato. Eu também. Maior parte da minha vida eu ouvi falar que convênio era como se fosse um contrato. É um acordo em que uma pessoa concorda em fazer algo e a outra concorda em fazer uma coisa em troca. Isso foi o que eu sempre aprendi. Por mais motivos do que eu possa explicar, na época em que ensinei Oséias, eu senti algo novo, algo mais forte. Essa história não trata de um acordo comercial entre sócios. É uma história de amor. É a história de um convênio de casamento ligado pelo amor. E por um amor inabalável. O que senti na época, e isso tem aumentado ao longo dos anos, foi que o Senhor, com quem tive a bênção de fazer convênios, nos ama com uma firmeza que continuamente me maravilha e que desejo de todo o coração imitar. Eu amei essa parte quando ele comentou: o que eu senti, e isso tem aumentado ao longo dos anos, foi que o Senhor, com quem eu tive a bênção de fazer convênios, nos ama. Ele nos ama com uma firmeza que continuamente me maravilha. Irmãos, o Senhor nos ama muito. E Ele quer realmente apagar essa ideia de que não existe ponto de retorno a Ele. Ele é justiça, mas Ele também é misericórdia. E Ele coloca essas coisas na balança. Então que possamos lembrar disso, ao acharmos, por exemplo, que o que eu fiz não tem volta, ou o que eu fiz não pode ser perdoado. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E para Ele, e somente para Ele, é que nós precisamos estar realmente mostrando o quanto nós nos arrependemos. Porque é Ele que vai compreender isso. É Ele que vai saber o grau de arrependimento que eu tive em relação ao que eu cometi. Oséias 6,6 fala assim: porque o que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, além daquilo que a gente quer mostrar muitas vezes, o que o Senhor ele quer ver realmente é o nosso coração. Ele quer ver o que nós temos em relação de conhecimento sobre Ele. E é o que ele fala: o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Mateus 9 ajuda a gente a entender um pouquinho sobre isso também, O Senhor estava falando ali os fariseus. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos:
por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né, Jesus Cristo estava comendo ali com as pessoas normais, né? Que não eram fariseus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas aos pecadores ao arrependimento. O Senhor está disposto a nos perdoar, desde que mostremos realmente um verdadeiro arrependimento. E que possamos mostrar que nós estamos realmente dispostos a querer voltar à presença dele, voltar ao seu rebanho. Joel 2, versículo 12 a 13 fala assim: Ora, pois, também fala o Senhor: Convertei-vos a mim com todo o vosso coração. É isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Que a gente já leu essa escritura, né? Porque ele é misericordioso e é clemente, tardio em irar-se, e grande em benevolência e se arrepende do mal. Então, de que maneira entender que rasgar o coração é diferente de rasgar as vestes? Quando a gente está falando sobre rasgar o coração, o que isso significa? Será que a gente já parou para pensar sobre isso? É mostrar realmente para o Senhor, de uma forma humilde, né, e de uma forma realmente sincera, o que eu estou querendo fazer para me arrepender. É uma coisa que a gente chama de arrependimento segundo Deus, né, e não segundo os homens. A gente não precisa se arrepender para mostrar para as outras pessoas que eu estou me arrependendo. Eu preciso me arrepender, ter o arrependimento de Deus, que é esse que ele pede. O livro de Joel ensina sobre o poder das orações, combinadas também com o jejum do povo de Deus, numa época de grande dificuldade na história de Israel. Então, o livro de Joel, ele também contém várias profecias sobre o iminente dia do Senhor, ou seja, a segunda vinda. Que fala assim no capítulo 2, versículo 27 a 30. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus. E ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então ele volta a falar aqui sobre a situação que aconteceria a Israel no futuro. Né? Opa, é a chuva. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O presidente Joseph Fielding Smith, ele falou um pouquinho sobre essa questão de derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele falou o seguinte: a inspiração prometida a toda a carne pelo Senhor por meio da profecia de Joel não é a promessa do Espírito Santo, mas a promessa da orientação pela luz de Cristo, ou o Espírito da verdade, o qual é dado a todo homem que vem ao mundo. Então, quando ele fala que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne, isso é importante a gente entender, ele não está falando sobre o dom do Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo, né, a promessa do Espírito Santo só é recebida após o batismo. Mas ele está falando sobre a luz de Cristo, que é a luz dada a todas as pessoas desde o nascimento. Né? E essa luz é a luz da verdade. É aquela luz que nos ajuda a identificar o que nós precisamos fazer em nossas vidas. Né? Nunca se deu só um passo no tocante a descobertas ou invenções em que o Espírito do Senhor não houvesse sido a força propulsora pousada sobre o indivíduo, levando a fazer a descoberta ou a invenção de alguma coisa. Essa luz de Cristo, né? Essa profecia de Joel tem múltiplos significados e cumprimentos. Por exemplo, lá no dia de Pentecostes, no Novo Testamento, houve uma grande manifestação do Espírito sobre os que estavam reunidos.
levando Pedro a dizer: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Continuando ainda desse discurso do presidente Smith, ele fala a respeito da primeira visão. O presidente Howard W. Hunter ele falou o seguinte: ao pensarmos na promessa de que os jovens terão visões nos últimos dias, lembramos da visão que teve um jovem de apenas 14 anos, que deu início a uma série de acontecimentos que resultaram na restauração da Igreja de Jesus Cristo. A vontade de Deus foi revelada a um jovem que teve uma visão. Então, esse foi um discurso feito em 2 de junho de 1960 pelo presidente Hunter. 3 anos depois da primeira visão, Moroni apareceu a Joseph e ele citou Joel 2, 28 a 32. E ele explicou que essas profecias em breve seriam cumpridas. Isso está lá no livro de Mormon, né? O presidente Gordon B. Hinckley falou o seguinte: a era em que vivemos é a plenitude dos tempos mencionada nas Escrituras, quando Deus reuniu os elementos das dispensações anteriores. Desde o dia em que ele e seu filho amado se manifestaram ao menino Joseph, grandiosos conhecimentos inundaram o mundo. Cumpriu-se a visão de Joel, em que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. O elder David Bednar ele ensinou o seguinte: frequentemente dificultamos o recebimento de revelação pessoal. O que eu quero dizer é que uma promessa que recebemos por convênio é de que, se honrarmos nossos convênios, sempre teremos o Espírito como nosso companheiro constante. E isso é bem importante a gente lembrar. Quantas vezes será que a gente para pensar que a gente pode ter o Espírito Santo como o nosso companheiro constante? E essa é uma das promessas que acontecem aqui. Porque muitas vezes a gente esquece disso, né? Que existe essa promessa do Senhor. Precisamos honrar os convênios para ter esse companheiro constantemente conosco. O presidente Berner continua: mas falamos disso e tratamos disso como se ouvir a voz do Senhor por intermédio do seu Espírito fosse um acontecimento raro para a gente. E não é, galera. Não é um acontecimento raro. Né? Essa situação de você ter essa relação com o Espírito não deve ser um momento raro. Ele deveria estar conosco o tempo todo. Não a cada segundo, mas se a pessoa está fazendo o melhor que pode, lembrando que não temos que ser perfeitos, isso ele fala aqui, mas se cada um de nós estiver fazendo o melhor possível e não estivermos cometendo transgressões graves, então podemos contar com o Espírito para nos guiar. E essa é uma promessa tão essencial para a nossa vida. Porque quantas vezes a gente para pensar que eu posso ter esse Espírito Santo como meu companheiro para sempre, em vários momentos de minha vida. E que eu posso ter esse companheiro me ajudando e guiando para que eu possa receber as revelações pessoais e fazer o que é correto na minha vida também. Parece que acreditamos que o Espírito Santo é algo grandioso, é algo dramático, é algo repentino, quando na verdade o Espírito Santo é algo suave, modesto e é gradual. Não temos que reconhecer que estamos recebendo revelação no momento em que a recebemos. Isso foi de um debate que o presidente Bednar teve em 7 de fevereiro de 2020. Tá? E, para encerrar, eu gostaria de ler uma citação do presidente Nelson que ficou muito, assim, em voga, né? Porque essa citação foi feita logo antes da pandemia e casou bem com o momento que a gente está vivendo hoje em dia, né? Principalmente na época da pandemia, em que a gente não pôde frequentar as reuniões e teve todo aquele problema, né? Em relação com outras pessoas, com outros membros e tudo mais.
O presidente Nelson falou o seguinte: nosso Salvador Redentor, Jesus Cristo, realizará algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando ele vier novamente. Veremos indicações milagrosas de que Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo presidem esta igreja com majestade e glória. Mas nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem orientação, a direção, consolo e influência constante do Espírito Santo. Isso ficou muito marcado na mente de todo mundo, ou da maioria dos membros da igreja, quando ele falou sobre isso, que não seria possível sobreviver espiritualmente sem a orientação constante do Espírito Santo. E para a gente receber essa orientação constante, nós precisamos fazer por onde? Precisamos lembrar que o Senhor está disposto a nos perdoar. E assim, sendo perdoados, nós vamos ter direito a ter essa companhia do Espírito Santo mais constante em nossa vida. Eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo hoje com uma pergunta aqui. Por que a revelação é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual? Já pensou sobre isso? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? E como você vai aumentar a sua capacidade de receber revelação pessoal? É uma pergunta que eu deixei para tu. Né? Como é que você pode, nessa semana, aumentar a sua capacidade de receber revelação pessoal? Não somente nessa semana, lógico, né? Mas como você pode, a partir de agora, tentar aumentar essa sua capacidade para receber revelação pessoal. Lembramos disso, que nós precisamos dessa revelação pessoal para que possamos sobreviver espiritualmente. Palavras do profeta vivo Nelson. E eu gostaria de deixar esse bate-papo com você hoje, esses pontos aqui para que possamos refletir um pouquinho essas perguntas, para que possamos realmente saber o que melhorar em nossa vida. Né? E acredito que o que a gente pôde ver aqui hoje em Oséias e Joel, Oséias e Joel, podem realmente nos ajudar muito em nossa vida. Né? São ensinamentos que podem nos dar uma esperança, por assim dizer. E que possamos lembrar aquilo lá que eu falei no início, né? Que possamos lembrar, o que o Senhor quer é que possamos saber que existe um ponto de retorno. E nesse ponto de retorno, nós temos a chance de nos tornarmos mais puros e mais semelhantes a Jesus Cristo. Então deixa isso com você. Não esquece de dar aquela curtida. Não esquece também aí de compartilhar com seus amigos, compartilhar com a galera aí. E também convide os amigos de vocês para que eles possam aqui se inscrever aqui no canal, tá bom? Quanto mais inscritos nós tivermos, mais chances do YouTube poder ver esses vídeos dos membros da igreja como vídeos relevantes aí para o YouTube, tá ok? Obrigado aí pela sua presença, obrigado aí pelos comentários de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.